Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Lembrando que esse canal aqui era o canal Família Verdade Política. Eu transformei esse canal no canal Família na Verdade e criei um outro canal com o meu nome, Fábio Rodrigues Pardim, para falar de política e outros assuntos. Aqui eu falo de Deus, de casamento, de Bíblia, de vida espiritual, tá bom? Então, queridos, hoje eu quero falar mais uma vez sobre quebra de alianças, né? Quebra de alianças, as implicações de um ato de adultério, né? O que está envolvido nessa questão do ato do adultério? Isso vamos dizer assim, é um grande mal da nossa sociedade, é uma coisa assim que está bem difundida, é uma coisa que está bem comum, né? Vamos dizer assim, ter adultério. E até mesmo entre pessoas já cristãs, né? Isso está sendo muito comum, né? E então eu quero continuar falando sobre esse tema, baseado nesse livro aqui, ó, do pastor Cote, Pastoreamento Inteligente. Pessoal, eu cheguei nesse processo de hoje estar falando sobre isso. Eu passei por um processo muito profundo de cura e libertação, né? E assim, durante 12 anos da minha vida cristã, eu vivi uma vida cristã, vamos dizer assim, medíocre. E de 8 anos para cá eu tenho vivido realmente uma vida, vamos dizer assim, de acordo com o caráter de Deus, né? Então, tinha muitos problemas, né? Eu sou um filho de um lar divorciado, né? Eu sou um filho de uma família destruída, né? Eu tinha tudo para dar errado e estava dando errado até Jesus aparecer na minha vida, né? Então, desde o dia que Jesus apareceu na minha vida, quando eu tinha 18 anos de idade, né? Até quando eu tinha 31 anos de idade, foi ali quando Deus realmente, como eu entendi muitas coisas, e de 2011 para cá minha vida mudou, né? Mudou. Então eu quero falar um pouquinho sobre quebra de alianças, tá? Quebra de aliança no casamento, né? Adultério e divórcio. Olha só o que diz em Malaquias, capítulo 2, no versículo 16, diz assim: portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio, que na verdade, no literal aqui, é o repúdio, né? O divórcio nada mais é que a carta, o documento para legalizar uma situação que se acabou, né? Mas o sentido literal aqui é repúdio. Então, uma família se destrói, existe uma quebra de aliança. A causa não é o divórcio, a causa é o repúdio. O divórcio ele é só a consequência, ele é só a parte formal do processo, tá? É a parte formal. Deus não ama isso, Deus não quer isso, mas já que o homem, por causa do seu coração duro, Deus fala, então, ó, já que você escolheu isso, para não ficar uma situação desarrumada, Deus autorizou dar a carta de divórcio, tá? Pois eu detesto o repúdio, diz o Senhor, Deus de Israel. E olha o que Deus diz aqui: e aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus detesta o repúdio, tá? E aquele que cobre de violência as suas vestes, os seus vestidos. Ou seja, aquela pessoa que comete adultério, ela se cobre de violência. Deus também diz que detesta isso, tá? Isso que a pessoa está fazendo. E não sejais infiéis. A carga de violência que existe em um adultério, né, em uma situação de adultério, ela é muito grande, né? As pessoas não têm ideia da carga de violência que é um cônjuge quebrar aliança com outro.
Aqui no livro ele traz um exemplo da história de Abraão e Agar, né? Abraão tinha uma promessa de Deus com sua esposa Sara de que eles gerariam um filho, né? Eles teriam um filho. E eles não souberam esperar a promessa de Deus. E Sara, já de avançada idade, Abraão também, e ela diz para Abraão: então deita com a minha concubina e gere filhos para mim com ela, porque eu não posso te dar filho, né? E Abraão, né, sem vergonhinho, Abraão, né, foi lá e deitou com a mulher. Nasceu Ismael. E durante se você ler lá na Bíblia, você vai ver que chega um momento que existe um conflito e Abraão tem que despedir aquela mulher que ele teve aquele filho, né? A ponto de Deus enviar um anjo para socorrer Ismael. Se você observar essa história entre o mundo islâmico e o mundo judaico-cristão, essa guerra lá no Oriente Médio e tá pelo mundo inteiro, né? Essa guerra, vamos dizer assim, cultural, religiosa, ela começou lá, né? O islâmico, ele quer ser o primogênito, que é os povos árabes, né? Enfim, eles querem reivindicar esse direito de primogenitura. Então você vê que uma atitude de um homem há mais de 4.000 anos atrás, né? 5.000 anos atrás, Abraão viveu, né? O problema perdura até hoje, né? Perdura até hoje. Então, quando acontece esse tipo de quebra de aliança, um pai que faz isso, ou uma mãe que faz isso, que vai para esse caminho, ele pode estar condenando gerações dele. Ele pode estar condenando gerações dele a viver uma vida desgraçada. Ele pode estar condenando os próprios filhos. Então, ele pode estar jogando os filhos nesse, vamos dizer assim, nesse campo espiritual, né, de quebra de aliança. E os filhos vão acabar repetindo o que os pais fizeram, os filhos dos filhos vão repetir o que os pais fizeram, e a coisa nunca tem fim, né? Às vezes por causa do adultério de um homem, né, de um homem ou de uma mulher, né? Existem algumas implicações que acontecem quando há esta prática, né, da quebra da aliança, né? Uma delas é a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Tentando descobrir porque os homens têm uma participação tão tímida e até inexpressiva nas igrejas em geral, descobre-se que grande parte deles tem perdido a moral e a autoridade na própria família por conta de adultérios ocultos. Ou seja, é bem fácil observar que as mulheres são mais ativas espiritualmente. Né? Elas são. A maioria das igrejas que você vai tem mais mulheres e menos homens. Por quê? Porque geralmente são os homens que estão presos nesse pecado. Não quer dizer que não tenha mulheres. Eu tenho vários depoimentos aqui nos vídeos de mulheres que traíram seus maridos, né, que adulteraram, que abandonaram a família, e hoje o homem está sofrendo e a mulher foi embora, enfim. Né, o cara diz ali, ó, fui fiel à minha esposa, nunca traí minha esposa e tal. E ela me deixou, foi embora com outro. Né, então isso é muito trágico. Mas, de uma forma, vamos dizer, em geral, na maioria dos casos, você vê que as mulheres são mais ativas espiritualmente. Por que elas são mais ativas? Porque elas têm mais, vamos dizer assim, controle nessa área. Já os homens não. Os homens têm mais tendência a esses pecados, a ir para esse tipo de pecado. Então ele acaba se marginalizando espiritualmente, ministerialmente. Então ele não consegue produzir para o reino de Deus. Ele tem uma vida apagada, uma vida sem frutos, né? Sem frutos.
né? E muitos, às vezes, que estão em cargo de liderança e que caem nesse pecado, é questão de tempo para ruir o ministério e cair tudo por terra, né? Então isso acontece, né? Outra coisa que acontece, o adultério perturba emocionalmente o casamento, produzindo obsessão e ciúmes, desprezo, competição, desentendimento crônicos e todo tipo de quebra de desvirtuamento na comunicação do casal. Então são esses alguns problemas que acontecem, né? Começa a ter conflitos crônicos entre os dois. O casal não se entende, qualquer coisa vira problema sério, vira problema para uma separação, né? Por quê? Porque tem ali um dos dois está cometendo esse pecado, então isso demoniza a casa, né? Traz frieza também para o casal na sua intimidade sexual, né? Traz frieza, daqui a pouco já não tem mais vontade um de estar com o outro, né? Outra coisa, né? O adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Olha só, ele fez uma pesquisa, esse escritor aqui, porque ele atende muita gente que tem esse tipo de dificuldade, problema. E olha o que ele descobriu. Tenho feito uma pesquisa informal, né? Ele não compilou isso, mas ele percebeu pelos atendimentos que cada vez mais se confirma isso. Muitas crianças são abusadas sexualmente na mesma época em que os pais, ou ambos, ou um dos dois, estavam cometendo adultério. Tá? Então isso aqui foi uma constatação que ele teve nos atendimentos de pessoas que tinham dificuldade, enfim, que sofreram abuso na infância. Quando vai investigar, naquele período que aquela criança foi abusada, os pais estavam na prática do adultério. Tá? Então, queridos, nada acontece por acaso nas nossas famílias. Nada acontece, né? Os filhos sofrem perseguição nessa área, né? Sofrem perseguições terríveis. Então, esse é um negócio que nem devia passar pela nossa cabeça, né? Nem devia passar pela nossa cabeça. A gente devia realmente dizer não para isso de uma forma radical, dizer não, né? De uma vez por todas, dizer não, não entrar nessa, né? De achar que, eu estou apaixonado. Meu, se você entrar nessa, velho, você vai se estourar. E o pior, você vai estourar sua família, você vai estourar seus filhos. Eu sempre tenho dito aqui, às vezes meio pesado as coisas que eu falo, mas é o seguinte, cara, se o cara está traindo a mulher, se a mulher está traindo o marido, e se está fazendo esse tipo de coisa, velho, você não ama seus filhos. Aí você para e chora por causa dos filhos. Não, você não ama. Porque se você amar seus filhos, você não vai fazer algo que vai prejudicar eles. É simples. A gente tem que entender isso. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não busca o próprio interesse. Quando o cara vai para uma situação de adultério, ele está buscando interesse de quem? Dos filhos? O próprio interesse, o próprio desejo pecaminoso dele é o que ele está buscando. Ele não está buscando proteger a família. Pelo contrário, ele está desprotegendo a família. Da mesma forma a mulher se faz isso. Você está desprotegendo. Então não adianta falar, eu amo minha família, meus filhos. Se você está praticando isso, você não ama. A prova de amor que você dá para a sua família é você viver uma vida, no mínimo, honesta com eles, pura. No mínimo. Entende? No mínimo. O mínimo é ser puro, é ser santo, é ser limpo. No mínimo é ter moral. No mínimo. Se você não tem isso, você não ama seus filhos. Você não descobriu o que é o amor ainda. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, o amor é benigno. Entende? Amor é ação, queridos. Não são palavras. É ação.
A prova que eu dou ao meu cônjuge que eu o amo é sendo fiel a ele. Essa é a prova de amor. O que passa disso é só conversa, é só palavra. Entendeu? Só palavra. Palavra qualquer um fala, né? Então, pessoal, é isso. Fica aí mais essa palavra, mais esse vídeo aí sobre as implicações do adultério, da quebra da aliança. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil. Curta o vídeo, comente, deixe um emoji. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Se inscreva no canal para fazer esse assunto chegar mais longe. Porque famílias podem ser ajudadas, gerações podem ser restauradas através dessa palavra. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.